Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu irei fazer uma revisão, né? Ah, e resolvi fazer de forma assíncrona, na qual irei disponibilizar o vídeo para vocês, pois as aulas ficaram muito longas e o pessoal que não pôde assistir estava meio que ficando cansativa e chata a aula para eles assistir. Então resolvi fazer uma revisão de tudo bem rápida, de curto prazo. Vamos dar início. Então, irei falar brevemente sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Mas antes irei falar sobre Leucipo e Demócrito, né? Que foi a partir deles que teve a primeira uh, conclusão do átomo, né? No qual ele afirma que a matéria é formada por minúsculas partículas, que elas são indivisíveis e não contínuas, ou seja, são os átomos, né? Então o cara estava lá certo dia comendo uma maçã, né? Que foi o mesmo exemplo que eu dei na aula anterior. E começou a cortar a maçã em pedacinhos e cada vez foi diminuindo o tamanho dos pedacinhos até chegar num pedacinho que ele não podia mais dividir. Então, a partir disso ele tomou uma conclusão que uh, existiria a menor partícula de matéria, que ela seria indivisível. Assim, surgindo o primeiro nome de átomo. E após passar muito tempo, né, surgiu o modelo atômico de Dalton, que foi em 1808, no qual ele afirma que a matéria é formada por átomos, que são partículas esféricas, maciças e indestrutíveis. Então isso é muito importante você saber, né, que são partículas esféricas, maciças e indestrutíveis. E também ele fala que o átomo de elemento químico diferente apresentam-se com a massa, tamanho e propriedades químicas e físicas diferentes. E o modelo dele ficou conhecido como o modelo de bola de bilhar, né? Porque é um modelo esférico, redondo. Então, sempre que vocês ouvirem falar do modelo de Dalton, vocês relacionam com o modelo de bola de bilhar. E após isso, surgiu, né, o experimento do tubo de descarga da ampola de Crookes, que nós vimos na aula, que é um tubo, né, que apresenta uns raios catódicos, que é um feixe luminoso, né, que atravessa por ele, que foi descoberto o cátodo e o anodo, né, que o cátodo é a carga negativa e o anodo a carga positiva. Então, com isso foi descoberto que teriam, né, os prótons e os elétrons. Os prótons de carga positiva e os elétrons de carga negativa. Os prótons, né, foi descoberto por Goldstein em 1886. Então, né, com a descoberta dos prótons e dos elétrons, Thomson propôs um modelo de átomo no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos, garantindo o equilíbrio elétrico entre as cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que eles estariam o máximo possível de longe um do outro, para assim eles se repelirem, né? Então, né, o modelo de Thomson surgiu em 1904, no qual as principais teorias eram que o modelo atômico era divisível e elétrico, né? Que possuía carga, a positiva e a negativa, os prótons e os elétrons. E ele acabou estudando as descargas em tubo de raios catódicos, né? Foi o que eu tinha falado antes. E a partir disso ele descobriu a existência das partículas carregadas negativamente nos átomos. Esse é o modelo ficou muito conhecido como o pudim de passas, né? Pois a imagem, se olhar bem, parece um pudim de passas. E após isso, né, nós chegamos no modelo atômico de Rutherford, que foi em 1911, no qual ele conseguiu descobrir, né, que o átomo ele tinha um núcleo e que era isolado, né, da eletrosfera, no qual no núcleo tinha os prótons e os nêutrons, né, que ele conseguiu descobrir os nêutrons através de um experimento no qual ele pegou o polônio radioativo, né, um elemento radioativo, revestido numa caixa de chumbo e emitiu partículas alfa para atravessar uma lâmina de ouro, né? E aí ele percebeu que algumas atravessaram, algumas repeliram
e algumas não atravessaram, né? Então ele percebeu que a massa do átomo estava no núcleo e quem tinha massa eram os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, né, que são a única que é os orbitais, estariam os elétrons e de carga negativa e a massa seria muito pequena, sendo insignificante. Como vocês podem ver aqui na imagem, né, aqui tem o núcleo bem aqui no centro e aqui seria a eletrosfera, né, onde estariam os elétrons e eles são de formatos orbitais. E dando continuidade, nós chegamos no modelo atômico de Bohr, né, que foi em 1913, no qual ele descobriu as camadas, né? Essas camadas são as camadas K, L, M, N, O, P, Q, né? E cada uma tem seu nível de energia. Ele também descobriu, né, que quando o elétron está mais afastado do núcleo, maior será seu nível de energia. E quanto mais perto ele está do núcleo, menor será seu nível de energia. Então, né, após o modelo atômico de Bohr, nós chegamos no modelo atômico atual, né, que é por Schrödinger, em 1926, que ele é representado através da nuvem eletrônica, né, do subnível de energia. Também tem o de Louis Broglie e Heisenberg. Esses aí são os modelos atuais, né, que é o que nós utilizamos agora e é o que nós vamos ver a seguir. Nesse slide consta a evolução, né, dos átomos, como vocês podem ver aqui, começa pelo Dalton, aí depois pelo Thomson, pelo Rutherford, por Bohr e por último pelos modelos atuais, né. Nós podemos ver que o modelo Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, né, que é bem parecido com uma bola de bilhar mesmo. O modelo de Thomson, né, pudim de passas. O modelo de Rutherford, sistema planetário, né, o modelo de Bohr, pelos níveis de energia, e o modelo atual que é o átomo constituído agora, né, que nós vamos estudar. Então, né, pelo que nós vimos na evolução dos modelos atômicos, né, o átomo ele é constituído pelos prótons e pelos nêutrons que se localizam no núcleo. Os prótons, né, ele tem carga positiva, ou seja, carga mais 1, e apresenta uma massa considerável. Ele se localiza aqui no núcleo, junto com os nêutrons. E após isso nós temos a eletrosfera, né, onde que se localiza os elétrons. Os elétrons ele apresenta carga negativa, ou seja, representada menos 1, e massa insignificante, ou seja, massa muito pequena, nem conta. Nós também não podemos esquecer dos nêutrons, né, que ele é sem carga, ou seja, o próprio nome já diz, né, é neutro. Então, né, então os nêutrons e os prótons localizam no núcleo aqui. E os elétrons na eletrosfera, né, que é ao redor do núcleo, que é dividido em camadas que vai se distanciando. E quanto mais distante está do núcleo, maior será seu nível de energia. Então, né, claro que nós não podia deixar de revisar os íons, né, que os íons são divididos entre os cátions e os ânions. Os cátions, né, eles são átomos que perderam elétrons, ou seja, eles ficaram mais positivos. Ele tem deficiência de carga negativa. E o número de prótons não se altera. Mas o que quer dizer deficiência de carga negativa? Conforme ele perdeu um elétron, né, ele vai ficar com mais prótons, porque ele estava em equilíbrio, eles tinham a mesma quantia de prótons e de elétrons. Mas como ele perdeu um elétron, vai ter um próton a mais. Então ele vai ficar com carga positiva. Então isso quer dizer que ele é um cátion. Ele está representado aqui o sódio, né, o Na. Aqui ele perdeu um elétron e ficou mais um, como vocês podem ver aqui. E o ferro, né, ele perdeu 3 elétrons, então ele ficou mais 3, porque ele tem 3 prótons a mais. Por isso que ele é representado por ferro mais 3. Lembrando, pessoal, que o número de prótons não se altera, é apenas o de elétrons. Então, né, após nós temos os ânions, que são os átomos que ganharam elétron.
eles ficarem negativos. Mas como que eles ganharam e ficaram negativos? Não teria que ser o contrário? Não, porque os elétrons eles têm carga negativa. Por isso que eles ficam negativos. Pessoal, vou ressaltar mais uma vez. O número de prótons não se altera, né? Então nós temos que sempre se lembrar disso. O que vai acontecer é que um átomo ele vai perder ou ganhar elétrons. E no caso, quando ele ganha elétrons, é o ânion, chamado de ânion. Ele fica, né, negativo, pois o elétron tem carga negativa. E nós temos exemplos aí do cloro e oxigênio, né? Aqui no cloro, aqui o primeiro, ele ganhou um elétron, né? Então por isso que é menos um. Eu sei que fica confuso, né? Porque ele ganhou e ficou menos. Parece que é o contrário, né? Mas vocês podem pensar assim também. No caso, como ele tem carga negativa, então ele fica menos, né? Então quando ele ganha, ele fica sempre menos. Então aqui como ele ganhou um, ficou menos um. E o oxigênio ele ganhou dois, ele ficou menos dois, né? Então pense assim, ó. Pense, né, que tem os prótons e os elétrons. E como ele ganhou dois elétrons, tem dois elétrons a mais que os prótons, né? Então, nós sabemos que os elétrons têm carga negativa, então ele ficou com o quê? Com carga menos 2. Por isso que é menos 2. Então, né, após isso, nós vamos retomar as principais características dos átomos, no qual ele tem o número atômico, né, que é representado pela letra Z, que é o que vocês acham na tabela periódica lá, que é a ordem dos átomos. No caso, vocês vão ver o primeiro átomo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, e que é chamado de número atômico. E o número atômico ele é sempre igual ao número de prótons. Então, se vocês têm o número atômico, vocês têm o número de prótons. Então, né, se o átomo for neutro, o número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons. Então, se vocês têm o número atômico, né, que é só olhar a ordem lá, representada pela letra Z, vocês vão descobrir o número de prótons. E se esse átomo não é um ânion, né, não é um cátion ou um ânion, o que acontece? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Vocês conseguiram entender, né? Então não é muito confuso, é bem simples até. E após isso nós chegamos no número de massa. E para obter o número de massa existe uma fórmula, né? No qual a massa ela é obtida através da soma do número de prótons com os nêutrons. Como vocês podem ver aqui, a massa ela é representada pela letra A, os prótons pela letra P e os nêutrons pela letra N, né? Então, e aqui embaixo nós temos a representação, né? Como que está na tabela periódica, né? Então, se vocês querem achar o número de massa, vocês vão olhar ali onde que tem um azinho, sempre vai estar representado o número de massa. Eu vou dar um exemplo, o oxigênio. O oxigênio, a massa dele é 15,99, né? 15,9. Então, uma coisa importante de vocês saberem é que vocês têm que arredondar o número. Então, se ela é 15,99, vocês vão colocar 16. Claro que se ela for, digamos que ela fosse 15,4, aí vocês iam arredondar para 15. 15,6, aí vocês iam arredondar para 16. Tá, e se ela fosse 15,5? Aí vocês não iam mexer, vocês iriam deixar 15,5. Mas se ela for maior que 15,5, vocês arredondam. Se ela for menor que 15,4, vocês arredondam. Então, isso se aplica a todos os átomos, né? Não só o de oxigênio, a todos eles. E então, né, nós chegamos na distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica ela é dividida através de subníveis, que são o S, o P, o D e o F. E o último subnível é o mais energético. Então, sempre os últimos serão mais energéticos, terão mais energia. O número de elétrons por subnível, né, ele é dividido em, no subnível S, 2 elétrons, no subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons, no subnível D,
é no máximo 10 elétrons, e no subnível F é no máximo 14 elétrons. E a gente consegue, né, identificar e realizar a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling, no qual é representado pela setinha, né, como vocês podem ver aqui, ó. Tem uma setinha, né, aqui, depois tem outra e outra, né, tem uma ordem. Então, o primeiro sempre vai ser um S, que vai ser dividido, né, em um S1 e um S2, que, como nós sabemos, né, a camada S ela comporta 2 elétrons. O subnível S, perdão, ele comporta 2 elétrons. Então, no subnível S terá um S1 e um S2, né? E após irá para o 2S. O 2S também terá o 2S1 e o 2S2. E após irá para o subnível P, né? O 2P. E assim vocês vão seguindo essa ordem, né? Que está representada aqui no diagrama. E vocês vão conseguir obter a distribuição eletrônica, né, referente ao elemento que for pedido. E por que é 1, 2, 3, 4? Isso é a camada. Na primeira camada, né, comporta o subnível 1S. Na segunda camada, comporta o subnível S, subnível P. Na terceira, o subnível S, o P e o D. Na quarta, já comporta o subnível S, P, D e F. Assim, né, as setas elas irão indicar a ordem de distribuição e a energia. Aqui vocês podem ver as camadas, né? Aqui no K a camada 1, no L a camada 2. Então, né, vamos para o exemplo. Então, né, o cálcio, ele possui 20 prótons, né? Porque nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, como o número atômico dele é 20, né? O número atômico ele é representado pela letra Z. Temos 20 prótons. E nós sabemos que ele está em equilíbrio, ele está neutro. Pois ele não tem um mais e nenhum menos. Ou seja, ele não é um cátion e nenhum ânion. Então, ele é neutro. Então, o número de elétrons é 20. Então, se nós temos 20 elétrons, nós temos que fazer a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling. Então vocês vão seguir o diagrama, né? Então na primeira aqui é um S2, já foi 2 elétrons, então falta 18. Aí dando continuidade, nós temos 2S2, né? 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2, né? Porque se nós somarmos os 20, ele vai parar no 4S2, ele não vai completar a camada. Então vocês conseguem entender que é bem simples, né? Basta seguir as setinhas e a ordem que elas indicam. Uma coisa que vocês devem saber é que quando chegar, né, no subnível D, ele sempre será o subnível D menos 1. Então a camada dele sempre estará abaixo. Então aqui no exemplo, né, nós temos o titânio, né? Como nós sabemos que ele possui 22 elétrons, ele vai chegar na camada D, né? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então vocês podem ver, né, que é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e teria que ser 4D2, mas não. Na camada D você sempre tem que fazer D menos 1, então vai voltar uma camada atrás. Então será 3D2. Então, né, sempre que vocês entrarem no subnível D, vocês vão fazer D menos 1 e vão abaixar uma camada. E também o subnível F, vocês também terão que fazer a mesma coisa. Só que aí não será F menos 1, será F menos 2. Sempre que chegar no subnível F, vocês terão que voltar 2 camadas atrás.
Então, digamos que está 6S2, aí vai ficar 5D, né? 10. E antes terá que ter 4F, pois o subnível F, vocês sempre vão ter que fazer F menos 2. E vocês poderão optar, né, pela ordem de energia crescente ou pela ordem geométrica, né? A ordem de energia crescente, vocês vão colocar o 4S2 e após colocarão o 3D2, como está aqui. Ou se vocês quiserem deixar em ordem, né, e inverter, vocês também podem. Será a ordem geométrica, como está representado aqui embaixo. Outro jeito de realizar, né, a distribuição eletrônica é olhando para a tabela periódica. Que é assim, vocês terão, né, o primeiro elemento aqui, né, que é o 1S1. Aí após vocês vão continuar, né, vão fazer o segundo elemento aqui, que é o 1S2. E após vocês irão para a próxima camada, né, na tabela é chamada de próximo período, que será esse daqui, ó. Que vocês irão fazer 2S1, né, 2S2. Após irão para a camada, né, irão para o subnível, né, perdão, subnível P, no qual vocês irão fazer 2P1, 2P2, ou poderão colocar direto 2P6 nessa camada estiver preenchida. Aí após vocês vão avançar uma camada, né, vão para a terceira, que será a camada do subnível S, né, 3S1, 3S2, e após o subnível P, né, 3P1, 3P2, até completar a camada, né, completando o subnível P. E após, né, vocês vão chegar na quarta camada, ou se vocês fazerem referente à tabela, o quarto período, né, da tabela. Quando eu falo camada, é a quarta camada do átomo. Vocês pensem o núcleo e pensem aqueles círculos em roda, né? Nós estamos na quarta camada, no quarto círculo. Nessa camada, né, vocês podem perceber que quando chega no subnível D, né, ele diminui uma camada, ele fica 3D e não 4. Então vocês têm que lembrar que o D é D-1. E aqui embaixo vocês vão reparar no subnível F, né, que está na camada 6, né, ou referente à tabela periódica, período 6, que primeiro, né, terá o subnível S, que é o 6S1, 6S2, e após seria 6F, né, mas não, o F é F menos 2, então vocês vão fazer F menos 2, que dará 4, então será 4F. Então o subnível F será 4, né, e após vocês vão ir para o subnível D, que é D menos 1, e como é 6, vocês vão fazer D menos 1, então 6 menos 1 dará 5, então o subnível D será 5D2 até completar ele com 5D10. E após vocês vão voltar para o subnível P, né, que será na camada 6. Então sempre que vocês chegarem no subnível D, vocês irão fazer D-1. E sempre que chegarem no subnível F, vocês irão fazer F-2. Então, nas atividades, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem olhar para essa tabela, né, localizar o elemento que vocês irão fazer a distribuição eletrônica e apenas seguir a ordem, né? Deixa eu ajeitar, seguir aqui a ordem, né? Vamos fazer 1S, 2 até vocês conseguirem chegar aonde que vocês querem, né? Até vocês conseguirem meio que decorar, né, os subníveis e a quantia que eles comportam de elétrons. Então, após entendermos um pouco sobre, né, a distribuição eletrônica, agora eu vou mostrar as atividades para vocês, como vocês irão realizar. Primeiro, né, na questão 1, pede para vocês realizar a distribuição, né?
Então, né, eu acabei de colocar aqui como que ficaria. Se vocês contarem, né, os elétrons, aqui em cima tem 4, com mais 4 dará 8. Então é assim que vocês devem fazer a distribuição, né? E vale lembrar, né, que aqui embaixo nós temos átomos que são íons, ou seja, que eles perderam ou ganharam elétrons. Então vocês têm que estar atentos, né, que uns podem ter menos elétrons e ou mais, como o carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele ganhou, né, mais 3 elétrons. Então esse carbono, né, a camada P dele seria, na camada 2P, o subnível seria P2, né, mas como ele ganhou 3, ele vai ficar como 2P5. Então, né, como aparece aqui no exemplo do elemento oxigênio, né, foi o primeiro que eu realizei, né. Deixa eu ajeitar para vocês aqui. Ajeitando, né, essa distribuição eletrônica é do oxigênio, que contém 8 elétrons. Após, né, nós teremos a questão número 2, que é bem simples também. Vocês apenas irão calcular o número de nêutrons, né? Vocês irão olhar na tabela periódica o número atômico e através do número atômico vocês chegarão ao número de prótons. E na tabela também irá dizer o número de massa, né? E aos elementos que precisam, vocês irão arredondar a massa e irão apenas isolar, né, o N, que é os nêutrons, e fazer massa menos os prótons. E assim vocês obterão os nêutrons. É bem simples, vocês irão usar a fórmula, né, que está aqui. E irão conseguir realizar a questão. E por último, né, é dado os elementos abaixo e pede para ser classificado quanto aos elementos isoelétricos, aos elementos isótopos, isóbaros e isótonos, né? Relembrando, né, o que são cada um deles, os elementos isoeletrônicos são aqueles que possuem o mesmo número de elétrons, ou seja, o número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de nêutrons será diferente e terá o número de elétrons iguais. Os elementos isótopos são aqueles, né, que possuem o mesmo número atômico, porém o número de massa é diferente, pois eles possuem diferentes números de nêutrons. Então, né, nós sabemos que no núcleo fica a massa do átomo e que a massa ela é dada através do número de prótons e nêutrons. Então, se o número de nêutrons não é igual, é diferente, isso quer dizer que irá alterar o número da massa. Digamos, aquele que terá mais nêutrons que o outro, a massa será maior. Os elementos isóbaros, né, são aqueles que possuem o mesmo número de massa, porém com números atômicos diferentes. Então, né, os elementos que possuem o mesmo número de massa e número atômico diferente, eles são elementos isóbaros. E para que isso ocorra, um deles terá que ter o número de nêutrons maior que o outro, né? Pois já que a massa depende do número de nêutrons e de prótons, e se o número de prótons é igual, o número de nêutrons terá que ser maior. E por último, nós temos os elementos isótonos, que eles apresentam o mesmo número de nêutrons, porém com números atômicos e números de massa diferentes.
Então, o que ele tem de igual é apenas o número de nêutrons. Então, né, vocês vão olhar, né, para esses átomos e irão classificar ele. Isso está bem explícito no material de aula, vocês conseguirão realizar ele apenas olhando o material. Então, chegamos ao fim, né, da nossa revisão. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. E qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, vocês me chamam para tirar dúvidas. E um abraço e até mais.